Pronto, então deixa eu dar boa tarde de novo aqui só para a gente começar a gravação e comentar sobre as atividades. Então eu fico com o controle aqui. Pronto, vocês já conseguem ver, certo? Então, ó, do segundo ano de agroindústria, no CIGA a gente tem 25 estudantes, tá certo? Desses 25 a gente teve inclusive um bom envio, né, de atividades. Então, só tivemos duas atividades, que foi a primeira relacionada à temperatura e a segunda relacionada à dilatação, tá certo? Então, quem tá com os dois xizinhos aqui é porque mandou as duas, tá ok, né? Certo? Ó, Zaira, inclusive tá aí, Emanuele. Emanuele, eu só encontrei a segunda, tá certo? Se você me enviou a primeira, por favor, reenvie para aquele e-mail do academico.fpv.br. Caso não tenha enviado, envie a primeira, claro, né? Então, ó, Ana Beatriz Barbosa e Ana Beatriz de França, eu não encontrei nenhuma das duas atividades. Francinaldo Vitor, não encontrei nenhuma. Giovana Luiza, só encontrei a primeira. Tá faltando a segunda. Ítalo Hugo, nenhuma. Ítalo Santos e João Paulo Ferreira só me mandaram a primeira. Ó, tá faltando a segunda também. João Vitor Gomes não me mandou nenhuma, né? E Misael Caetano, que também não me mandou nenhuma. Todos os outros me mandaram, né? Os que eu não mencionei me mandaram as duas. Então estão kits com relação às atividades. Yasmin, eu tô com um X vermelho aqui pelo seguinte: mandou as duas atividades, só que essas duas atividades vieram ou sem cálculo ou sem resposta em alguma das questões. Por isso que eu marco em vermelho, tá certo? Eu olho todas as questões, tá certo, gente? Aliás, todas as atividades que eu recebo, eu dou uma olhadinha, ver se está completo. Então, esse é o motivo porque Yasmin, que enviou as duas atividades, ela não vai ficar com a nota máxima nas atividades, né? E aí, quando eu corrigi a avaliação, eu já coloquei lá também a nota das atividades. Então, vocês já estão com duas notas, né? Ainda estou aguardando, ainda aguardo, aceito quem me mandar essas atividades, tá certo? Até semana que vem, não sei, quando conseguir, tá certo? Mas me mande o mais rápido possível, porque aí eu já organizo lá a nota, né? E a gente já fica com essas notas fechadinhas. Vocês lembram também que a atividade tem a ver com a presença. Então, quem mandou as duas atividades tem presença, né? Tem frequência em todas. Quem não mandou a atividade está com falta. E quem mandou a metade está com metade de presença e metade de falta, né? Então, à medida que vocês forem enviando, inclusive eu recebi um e-mail hoje de manhã de quem, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Eu não sei se foi da turma de vocês, eu não consegui, não me lembro quem foi. Tá, demorando aqui. Justamente, tá? De Emanuele. Eu cobrando dela, mas ela me mandou hoje pela manhã, né, Emanuele? Então, obrigado, viu? Desculpa aí a cobrança porque eu não consegui, não tive tempo de dar uma olhadinha. Eu vi que tinha chegado uma atividade, mas então, beleza. Então, já vou dar uma ajeitada depois que terminar aqui, já coloco sua frequência e sua nota, certo? E, pessoal, hoje o que é que eu queria fazer com vocês? Duas coisas. Primeiro, apresentar a correção da prova, né? A gente fez lá pelo formulário Google, a gente, né, deixou disponível a tarde toda da segunda para vocês responderem.
Mesmo assim, ainda teve pessoas que não fizeram, né? Então, a gente vai fazer a recuperação. Eu espero que as pessoas que não fizeram a prova, né, que façam a recuperação. E outra coisa que eu queria era combinar com vocês um dia ainda nessa semana, de manhã ou à tarde, para a gente aplicar essa recuperação, porque eu não tinha combinado com vocês semana passada, né? E aí eu vou fazer a correção agora, vou já apresentar aqui o slide com as correções, e eu já queria ver com vocês qual é o dia que vocês têm livre, que a gente pudesse fazer essa recuperação. E aí, óbvio, só vai fazer a recuperação quem tirou abaixo de 7, quem já ficou na prova, tá? Na prova. Quem ficou com nota abaixo de 7 ou quem não fez a avaliação, né? Quem fez, ficou acima de 7, já está liberado aí, tranquilo, tá certo? Yasmin chegando. Então deixa eu... a quarta, o horário todo é vago. Pronto, pode ser. A gente pode marcar de manhã. Vocês preferem pela manhã ou à tarde? Eu não sei. Diga, Matheus, pode falar. Na quarta tarde a gente tem aula de espanhol, né? Vocês esqueceram aí? É. Mas já é essa semana Era ou é para a bom semana que vem? essa semana. Bora Pra... fazer na sexta de tarde, ninguém tem nada, tá? Nem de manhã, na sexta. Pronto, pode ser também. Sexta à tarde eu tenho aula, mas como eu disponibilizo o link, vocês fazem e depois eu corrijo, pode ser. Pode ser na sexta tarde? É isso que eu estou dizendo, né, Manuele e Matheus? O módulo, o módulo B ele só começa semana que vem. O professor já vai começar essa semana, né? O, o. Espanhol, espanhol já tem aula, professor, já. Ah, já, Eu acho que né? é uma aula de reposição que ele vai dar. Ah, então beleza. Então é isso, né, Zaira? Beleza. Obrigado, então, Matheus. Obrigado, Lucas, Eduardo. Então podemos deixar assim para sexta-feira à tarde, tá certo? Na sexta de manhã eu lembro vocês. Daqui para lá vocês, né, sabem justamente quem é que vai fazer a recuperação, quem é que não. Deem uma estudada. A aula de hoje ela é importante justamente para vocês verificarem aí o que foi que vocês erraram, tá certo? E deixa eu compartilhar aqui então. Sai. Pronto, pessoal. Então, ó, correção da avaliação, tá certo? A ordem das questões que vão aparecer aqui não é a mesma que vocês receberam. Você sabe muito bem, né? Por quê? Porque eu peço para o formulário do Google embaralhar as questões e também as alternativas, tá? Mas com certeza todas as questões e todas as alternativas estavam lá na avaliação. Então, na minha sequência, é a sequência inclusive que eu digitei as questões lá, né? Então eu vou seguir a minha, tá bom? Então veja, esse é um pequeno texto que eu tinha inclusive construído, fui eu mesmo que fiz, pegando algumas informações da internet, e o título é Temperaturas Extremas. De acordo com estudos da Administração Nacional Oceanográfica e Atmosférica, que tem por sigla NOAA, 2010 e 2005 são coroados como os anos com maior temperatura desde que se iniciaram os registros no ano de 1880. Então, provavelmente essas informações já devem estar um pouco desatualizadas, né? Porque isso aqui eu acho que faz uns 3 anos mais ou menos que eu fiz essa pesquisa. Mas o ano com maior temperatura desde que se iniciaram os registros em 1880.
Durante 2010, quase 20 países registraram novos máximos de temperatura ambiente, entre eles o Paquistão, com 128,3 graus Fahrenheit, o Kuwait, com 126,68 graus Fahrenheit, e a Arábia Saudita e Iraque, que registraram a mesma temperatura de 125,6 graus Fahrenheit. A maior temperatura já registrada no planeta foi de 136 graus Fahrenheit, que corresponde a 57,8 graus Celsius, na Líbia, em 1922. Né? A Líbia é um país da África, né? Inclusive que tem deserto lá, né? O deserto do Saara, se não me engano. O deserto do Saara lá passa na Líbia também. No Brasil, a temperatura mais elevada registrada foi de 44,7 graus Celsius, na cidade de Bom Jesus, no Piauí, em 2005. Né? Bom Jesus, uma cidade ao sul do Piauí. A menor temperatura já registrada no planeta foi de 183,8 kelvins, na Antártida, em 1983, enquanto no Brasil foi de 259 Kelvin na cidade de Caçador, Santa Catarina, em 1952. Então, essa temperatura aqui, João Paulo, boa tarde. Essa temperatura aqui da Antártida, se a gente fizer o cálculo aí, 183 dá menos 80 graus Celsius, não sei quanto menos 80 graus Celsius, deixa eu ver aqui. 183,8 menos 273,15. Então, em torno de quase menos 90 graus, menos 89, quanto aqui? Menos 89,35 graus Celsius, né? A temperatura extremamente fria, né? Já na cidade de Caçador aqui, deixa eu ver aqui, que foi de 259, menos 273. Foi de menos 14, então não é tão fria assim, comparado com essa da Antártida, né? Mas a pergunta era a seguinte, né? O texto era esse, inicial, aí tem a pergunta assim. De acordo com o texto, temperaturas extremas, qual a maior temperatura em graus Celsius registrada na Arábia Saudita e Iraque no ano 2010? E, consequentemente, na mesma pergunta, qual é, em Kelvin, o valor da maior temperatura já registrada no planeta? Então, Arábia Saudita e Iraque, a temperatura que a gente viu ali é de 125,6 graus Fahrenheit. Então, para a gente transformar de Fahrenheit para Celsius, a gente utiliza a seguinte relação, né? TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9, né? Então, eu pego 125,6, que é Fahrenheit, e substituo aqui, ó, em TF. Então, 125,6, eu subtraio 32, depois eu divido por 9 e o resultado disso tudo eu multiplico por 5. Então, ó, 125,6 menos 32 dá 93,6. Dividido por 9 dá 10,4, tá? E 10,4 vezes 5 dá 52 graus Celsius. Então, essa é a maior temperatura registrada lá na Arábia Saudita e Iraque em graus Celsius, 52 graus Celsius. Temperatura não é quente não, é de derreter até pedra. E a segunda, qual é? Em Kelvin é o maior valor da temperatura, o valor da maior temperatura do planeta. Então, no planeta eu tinha 136 graus Fahrenheit, que corresponde a 57,8 graus Celsius, que é aquela temperatura registrada lá na Líbia, né? Lá no deserto. Então, para eu transformar de Celsius para Kelvin é fácil.
Basta eu somar 273. Então eu pego 57,8, somo com 273 e encontro 330,8 Kelvin. Então a resposta era 52 graus Celsius e 338 Kelvin, né? Apesar de que algumas pessoas colocaram só 52 e 330,8, porque até a questão aqui ele já diz que é em Celsius, já diz que é em Kelvin, né? Então quem colocou o grau Celsius e o Kelvin, beleza. Quem não colocou, mas colocou somente os valores corretamente, também eu aceitei, não tem problema, tá certo? Então, essa foi a primeira questão. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Uma segunda questão era também de transformação de temperaturas. Em uma visita aos Estados Unidos, um turista constatou que a temperatura marcada por um termômetro era de 10,4 graus Fahrenheit. 10,4. Essa temperatura corresponde a um valor. Aí vem lá. As respostas todas elas estão em graus Celsius. Então, um valor abaixo de menos 10 graus Celsius, entre 0 graus Celsius e menos 10, entre 0 e 10 graus Celsius positivo, entre 10 graus Celsius e 20 ou entre 20 e 30, né? Então, qual dessas respostas aqui está correta? Então, para eu saber, eu tenho que pegar a temperatura em Fahrenheit, que é 10,4, e transformar em Celsius, para poder comparar e saber em que faixa de temperatura se encontra aqui. Então, o procedimento é o mesmo. 10,2 substitui em TF, 10,2 menos 32, ó, que vai me dar menos 21,6. 21,6 eu vou dividir por 9, que vai dar menos 2,4. Lembrem-se que esse menos aqui ele não desaparece não, hein? Menos 2,4. E o menos 2,4 eu multiplico pelo 5. Tá? Menos 2,4 vezes 5 dá menos 12. Então veja, uma temperatura negativa de menos 12. De 12, né? 12 graus Celsius. Então, essa temperatura ela está abaixo de menos 10 graus Celsius. Certo? Então, a resposta correta, dentre as opções lá, era a que dizia que essa temperatura é a temperatura abaixo de menos 10. Né? Então, vocês lembram que no eixo Y dos números negativos, eu começo com 0 e vou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, eu vou ter menos 10, menos 11 e menos 12. Né? No termômetro, a gente usa a vertical, né? Então, menos 12 é a temperatura abaixo, ou seja, menor do que menos 10. Correto? Uma outra questão era essa número 3, que dizia assim: uma escala absoluta é uma escala que possui um zero absoluto e que não possui valores negativos. Então, o zero absoluto, a escala Kelvin, por exemplo, né? O que é que ele fez? Ele pegou, você tinha a escala Celsius, com um zero no meio da escala, né? Uma posição lá intermediária. Ele pega o zero e ele puxa até o ponto onde você tem a menor temperatura, né? E a partir dali você começa a contabilizar as temperaturas, né? Ou seja, o grau ali, né? O espaço entre um tracinho e outro, que corresponde a um grau, continua o mesmo, só que com a única diferença que agora eu tenho a menor temperatura, eu chamo de zero, e todas as outras temperaturas elas são positivas. Então, uma escala absoluta é a escala que possui um zero absoluto e que não possui valores negativos. A primeira escala absoluta criada foi a escala Kelvin, que tem seu valor de zero absoluto correspondente a menos 273,15 graus Celsius. Responda: o que é o zero absoluto? Né? Então, a gente tem algumas respostas, tá? Que todas podem ser consideradas. Né? Então, o zero absoluto é a mais baixa temperatura que pode ser representada em qualquer escala termométrica. Trata-se de uma temperatura teórica.
equivalente a 0 Kelvin, lê-se 0 Kelvin, né? Na qual todas as partículas constituintes de um sistema termodinâmico devem encontrar-se perfeitamente em repouso. Volto a lembrar que ele chama aqui, ele diz que é uma temperatura teórica. Por quê? Porque na prática, pela lei da física também, da mecânica quântica, você nunca vai conseguir fazer com que todas as partículas estejam paradas ao mesmo tempo. Você sempre vai ter ali uma pequena variação, porque não é possível nunca você retirar toda a energia de movimento de uma partícula, tá? Então é por isso que se diz que é uma temperatura teórica. Se consegue chegar a partir de cálculos, mas essa temperatura ela nunca consegue fisicamente, né, realmente ser atingida. O zero absoluto é o limite inferior de temperatura na natureza, que corresponde à menor temperatura possível a ser atingida, e equivale a menos 273,15 graus Celsius, né? O zero absoluto é a menor temperatura que pode ser alcançada na escala Kelvin e a menor temperatura que um corpo pode atingir, né? O zero absoluto o zero absoluto é a menor temperatura, né, a qual um corpo pode chegar. Então, colocando isso, né, com algumas variações de palavras, a resposta sendo nesse sentido, eu concordei, né? Trata-se do limite inferior da agitação térmica, que corresponde a um estado físico em que toda a energia cinética potencial do sistema é igual a zero. Tá? Então, se vocês colocaram alguma coisa nesse sentido, beleza. Agora, se colocar alguma coisa achando que estavam falando que era a menor temperatura e não falaram, né? Então, por exemplo, dizer que o zero absoluto é a temperatura, sei lá, uma temperatura da escala Kelvin. Não. Aí tem que ter alguma coisa a ver com a menor temperatura possível, né? Uma outra questão, que inclusive foram 9 questões, né? Essa aqui já é a quarta. Com relação à escala termométrica Celsius e Kelvin, é correto afirmar. Então essa daqui eram as opções, né? Então o que é que a gente pode falar com relação à escala Celsius e Kelvin? Letra A, são escalas absolutas? Não, não são. O que é uma escala absoluta? Uma escala absoluta é aquela que possui um zero absoluto. Das duas entre Celsius e Kelvin, apenas a escala Kelvin ela é absoluta. A escala Celsius ela não é absoluta. Por quê? Porque ela não tem um zero absoluto, ou seja, sua menor temperatura não é zero, é menos 273,15, então ela não é absoluta. Letra B, são definidas a partir de 2 pontos fixos. Aí já a escala Celsius é definida a partir de 2 pontos fixos, enquanto a escala Kelvin não. A escala Kelvin é definida apenas por um ponto fixo, que é o zero absoluto. Letra C, um mesmo termômetro não pode ser graduado nas duas escalas. Isso é falso, né? Eu posso ter no meu termômetro de um lado a escala Celsius e do outro a escala Kelvin, sem problema nenhum. Como a gente já viu, algumas imagens, né, que eu apresentei em aulas anteriores, que você tem termômetro que tem a escala Celsius e a Fahrenheit no mesmo termômetro. Não tem problema nenhum. Letra D. A temperatura 273 Kelvin é maior que 32 graus Celsius. Se você transformar 273 Kelvin, como é que eu transformo de Kelvin para Celsius? Eu subtraio 273. Então, 273 menos 273 vai me dar zero. Então, a temperatura de 273 Kelvin ela é justamente a temperatura em que a água congela, né? A pressão e a nível do mar, né? A pressão normal. Então, é o zero. E 0 graus Celsius não é maior que 32 graus Celsius, né? É menor. Então, a única resposta correta é a letra, nesse caso aqui, né? Nesse caso é a letra E, não sei na prova de vocês como é que estava.
é que as variações de temperatura na escala Celsius são iguais à da escala Kelvin, e isso a gente frisou bem na aula, né? Uma variação de temperatura em Celsius, ela não precisa ser transformada para a escala Kelvin e vice-versa, porque as variações de temperatura da escala Celsius e Kelvin, elas são iguais. Por quê? Porque o tamanho do grau de uma é exatamente igual ao tamanho do grau da outra. A escala Kelvin, na verdade, é a escala Celsius que foi transformada em uma escala absoluta. Então, a distância entre os grauzinhos lá é a mesma, né? Nos noticiários, grande parte dos apresentadores da previsão do tempo expressam erroneamente a unidade de temperatura em graus centígrados. A maneira de expressar corretamente essa unidade é... Aí tem as opções também, que essa também era de marcar, né? Celsius, pois não se deve citar os graus. Letra B. Graus Kelvin, pois é a unidade do sistema internacional. C. Centígrados, pois não se deve citar os graus. D. Graus Celsius, pois existem outras escalas em graus centígrados. E letra E. Graus Fahrenheit, pois é a unidade do sistema internacional. Bom, a resposta correta, na verdade, são graus Celsius, né? É a unidade que a gente utiliza aqui no Brasil. São graus Celsius. E o graus, ele precisa ser mencionado sim, tá certo? É uma das formas também de a gente diferenciar uma escala absoluta de uma escala relativa. A escala Celsius, ela é uma escala relativa, como eu já disse. A escala Fahrenheit também é uma escala relativa, ou seja, a escala Fahrenheit ele não tem a menor temperatura da sua escala sendo zero. Se vocês lembram, é menos 459, alguma coisa, se não me engano. Acho que é 459, né? Isso. 450, menos 459, uns quebradinhos lá, graus Fahrenheit. Essa é a menor temperatura em Fahrenheit. Ou seja, ela não é uma escala absoluta, a escala Fahrenheit, nem a escala Celsius, né? Então, como é que eu menciono a temperatura de Celsius? 20 graus Celsius. Então, o grau, ele é utilizado para escalas relativas. Quando eu não tenho escala relativa, eu não uso o grau. Quando eu tenho escala absoluta. Então, por exemplo, eu digo, eu tenho 40 kelvins. Eu não falo grau kelvins, né? Graus Kelvin. Eu não falo. Eu falo 40 Kelvin, né? 183 Kelvin. Não falo o grau, tá certo? Então, quando você tem uma escala absoluta, você não menciona os graus. Quando você tem uma escala relativa, você menciona o grau. Então, a gente deve mencionar que é graus Celsius. A resposta correta é essa, pois existem outras escalas em graus centígrados. Existem, né? A gente não conhece, mas existem. Por quê? O grau centígrado significa o quê? E aí eu expliquei na aula, né? É uma escala que é dividida em 100 partes iguais. 100 vem de 100. Grados vem de graus, né? Então, uma escala centígrada é uma escala que tem 100 graus na sua divisão, tá? Então, a escala Celsius é uma escala centígrada. A gente tem outras, né? Em desuso, inclusive. Em desuso, mas a gente tem, né? Não se usa mais, certo? Mas existe, pode existir uma escala que seja dividida em 100 partes de graus. E essa divisão é o que define um grau centígrado. E não se ela é Celsius, se ela é Fahrenheit ou se ela é Kelvin. Tá? Então a resposta correta dessa questão era grau Celsius, pois existem outras escalas em graus centígrados. Aí a gente passa agora para a parte de dilatação, né? A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes,
prédios e estradas de ferro. Isso aí a gente até falou, né? Até mostrou alguns exemplos de rachaduras, né? De estufamento de paredes, trilhos de trem que se entortam, né? E assim por diante. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é alfa. Ó, aqui ele já define qual é a dilatação aqui. Alfa é dilatação linear, né? Então, alfa é igual a 1,1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho, o comprimento de um trilho é de 50 metros, já define qual é o comprimento inicial, de quanto aumentará seu comprimento se a temperatura aumentar para 50 graus Celsius. Então, eu vou sair de 10 graus Celsius para 50, com o aço e com esse comprimento inicial. Então, tem as opções aqui, claro, né? E a resposta a gente vai utilizar a expressão da dilatação linear, né? Ele até apareceu aqui um L minúsculo, mas às vezes a gente tem também um L maiúsculo para representar o comprimento, né? Então não tem problema. Então ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, né? O que é que eu estou fazendo daqui para cá? O ΔT eu sei que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então eu posso escrever também, já posso inclusive escrever a partir daqui, já iniciar daqui. Que a dilatação térmica, né, ou seja, a variação do comprimento. O que é essa variação do comprimento aqui? É a dilatação térmica. É quanto aumentou, né? Então, a dilatação térmica é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação, que é o alfa, que é 1,1 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura final menos a inicial, que é 50 menos 10, que vai dar 40, né? Então, se a gente substitui os valores, ó, 50 é o comprimento inicial, 1,1 vezes 10 a menos 6, 50 menos 10, que aí eu já vou fazer as multiplicações. 50 vezes 1,1 dá 55. E 50 menos 10 dá 40, né? Não precisava, pessoal, eu acho que eu até vi alguém fazendo algumas contas dessa lá na prova. Não precisava, tá certo? Essas questões no caso da prova, basta colocar, nesse caso aqui, marcava a resposta correta, tá certo? Não precisa fazer os cálculos, não precisa tirar foto para mandar, até porque não tinha nem espaço lá para colocar foto. Era fazer os cálculos e marcava a resposta correta. Então, vocês veem aqui que eu multipliquei 50 vezes 1,1, obtive 55, e multipliquei 50 menos 10, que deu 40. Mas eu deixei o 10 a menos 6 quietinho ali. Eu não mexi com ele. E agora eu vou fazer 50 vezes 40, perdão, 55 vezes 40, e vou continuar deixando o 10 a menos 6 meio que desprezado ali. Mas ele não cai fora nele, não desaparece não, tá? Agora que eu só tenho um número multiplicando ele, aí sim eu começo a utilizar e andar 1, 2, 3 casas decimais. Eu vou ficar com 2,2. Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto. 2,2 vezes 10 a menos 3. Só que se eu olhar aqui nas respostas, eu não vou ter. Eu tenho 2,2 vezes 10 a menos 4, que não é a mesma coisa, e 2,2 vezes 10 a menos 6, que também não é a mesma coisa, gente. Tá vendo? Ah, professor, mas só por conta de 1 aqui, não é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Se não é a mesma coisa das opções aqui, eu continuo andando com as casas decimais até terminar aqui. Se eu andar mais uma casa decimal, eu vou ficar com 0,22 e aqui vai para menos 2. Se eu andar mais uma, vai para 0,0022, aliás, 0,22 e vai para 10 a menos 1. E se eu andar mais uma casa, vai para 0,0022 e esse 10 elevado a zero aqui desaparece. Então eu vou ficar com isso aqui, né? Ó, vejam que eu estava com a vírgula aqui, andei 1, 2, 3 casas decimais.
Deixa eu voltar aqui. 3 casas decimais. Então, andando mais 3 casas decimais, eu vou encontrar que a variação do comprimento vai ser de 0,0022 metros. E a resposta correta, nesse caso, é essa opção aqui. Vejam que todas as unidades estão em metros, então a complicação aqui não é com relação à unidade, é com relação, sim, a como o número vai se apresentar, se em potência de 10 ou não, né? Esse daqui, um tijolo de concreto, tem um volume inicial de, já é outra questão de dilatação, né? Tem um volume inicial de 4.500 centímetros cúbicos, quando a temperatura é de 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do concreto é alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine a dilatação térmica volumétrica sofrida pelo tijolo quando o mesmo é aquecido até 180 graus Celsius. Eu notei que muita gente fez esse cálculo, mas esqueceu de um detalhe que é fundamental. Quando a gente trabalha com volume, eu não uso alfa, eu uso gama, né? Dê uma olhada aqui, ó. Qual é a expressão da variação do volume ou da dilatação volumétrica? É volume inicial vezes gama vezes ΔT. Então, essa questão não foi dado gama, foi dado alfa. E a gente precisa encontrar o alfa quando foi dado o gama, e eu sei que o gama, que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, é igual a 3 vezes o alfa, que o alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear. Então, tem o linear, que é uma linha, o superficial, que é uma área, e o volumétrico, que é um volume, né? Então, alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. Linear, superficial e volumétrico, né? Então, a primeira coisa era definir o gama, que era 3 vezes o alfa, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 1,2 dá 3,6. Né? E o que é que eu faço com 10 a menos 5? Basta repetir. Né? A unidade é grau Celsius a menos 1, eu nem coloquei aqui, né? Nem precisa também. Mas aí, tendo a expressão do volume, eu resolvo aqui, substituo meus valores. Eu substituo meus valores. Então, volume inicial é 4.500 centímetros cúbicos. Gama é 3,6 vezes 10 a menos 5, né? Que já encontrei aqui em cima. E o ΔT é 180 menos 20. Então, 180 menos 20 vai dar 160. E eu vou fazer a multiplicação de 4.500 por 3,6. Volto a lembrar da diferença entre esse ponto e essa vírgula na calculadora, tá, gente? Alguns celulares eles já conseguem fazer essa distinção, né? Mas às vezes a pessoa digita na calculadora 4.500 vezes 3.6. Não vai dar nunca. Não vai dar nunca 16.200. Vai dar 16,2. Porque ele entende que isso aqui é 4,5 se você botar o ponto. Então, essas milhares na calculadora, escrevam 4500. 4500. Não precisa botar esse ponto aí, não. Tá? E o 3,6, sim. Aí você coloca 3,6. Então, 4.500 vezes 3,6 dá 16.200. 180 menos 20 dá 160. E o 10 a menos 5
novamente eu estou desprezando ele, né? Mas não jogando ele fora. Eu estou fazendo as multiplicações, né? Agora 16.200 vezes 160, que dá 2.592.000, né? E o 10 a menos 5 tá por aí, ó, tá sendo jogado para o final, mas tá lá. Agora que eu já tenho um resultado aqui, eu vou mexer com ele aqui. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais e vou encontrar o valor de 25,92 graus, centímetros cúbicos, né? Ou se eu andar mais uma casa para cá, que nem precisa, mas eu posso andar uma casa, eu fico com a potência de 2,592 vezes 10 elevado à primeira potência, né? Primeira potência. Essa unidade, pessoal, só lembrando a vocês, é a mesma unidade do volume lá do início. Então eu só faço repetir. Eu não vou sair de centímetros cúbicos e transformar em metros cúbicos, porque não precisa, né? Então, um volume de 4.500 centímetros cúbicos, ele aumenta 25 centímetros cúbicos. Não é nem 10% aí, né? Um pouco mais de 5% aí. Acho que 6% aí, mais ou menos. 6% de que ele aumenta seu volume, né? Mas também para uma temperatura, uma variação de temperatura de 160 graus, né? Então, a oitava questão, que também era de marcar, né? Dizia assim: a dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este experimenta uma variação de temperatura. Sobre esse fenômeno físico, assinalo o que for errado. Eu até coloquei, eu acho que em destaque aqui, né? Eu botei em letras maiúsculas justamente para vocês perceberem o que está errado, não o que está certo. O que está certo, está certo, né? Nessa questão aqui eu não vou marcar o que está certo, eu vou marcar o que está errado. Então a letra A, e também só tem uma opção, né? Letra A, em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a temperatura aumenta. Verdade. Por quê? Como é que se explica a dilatação? Que essas partículas que estão mais próximas das outras se afastam um pouquinho, né? Como você tem várias partículas se afastando, no final vai dar uma diferença, né? Letra B. A dilatação térmica explica por que um copo de vidro comum quebra quando é colocada água fervendo em seu interior. Explica sim, né? Porque o que é que acontece? Você tem um copo de vidro, a explicação é essa. Você tem um copo de vidro comum, né? E aí você coloca um pouco de água fervendo no interior. Então, você não preenche o copo todo, né? Mas você coloca... Às vezes já aconteceu até de colocar café mesmo, né? Você coloca café... O que é que acontece? A parte do copo de vidro de baixo que está em contato com o café, ela se aumenta a sua temperatura, ela se dilata. Mas a parte de cima, que não tem contato com o café só, por exemplo, da metade para baixo, ela não se dilata. Então o que é que acontece? Embaixo está tendo um movimento das partículas de aumentar, de se dilatar, e em cima não. Então nessa briga aí de embaixo se dilatar e em cima se manter firme, você pode ter uma quebra do copo, sim, né? Dependendo da quantidade de líquido, da temperatura também, pode ter sim uma quebra, tá certo? E já acontece até meio que frequentemente, né? Principalmente se o copo tiver numa temperatura baixa também, né? Tiver acabado de ser lavado, tiver num local frio e tal, se você botar, ele quebra na hora. O vidro Pirex tem maior coeficiente de dilatação do que o vidro comum, o que explica uma travessa de vidro Pirex poder ir ao forno sem quebrar. Eita, aqui
está errado. A resposta correta é essa daqui. Aliás, a resposta errada é essa do vidro Pirex, tá, gente? O que é que acontece? O vidro Pirex, inclusive, está na tabela lá de uma das aulas, né? Na primeira aula de dilatação. Tem uma tabela e eu mostrei para vocês lá. Que o vidro comum, ele tem, eu acho que quase 3 vezes mais coeficiente de dilatação alto do que o Pirex. Por quê? O que é que significa o coeficiente de dilatação? O coeficiente de dilatação, ele diz quanto aquele material se dilata. Então, quem tem maior coeficiente de dilatação se dilata mais. Quem tem menor coeficiente de dilatação se dilata menos, né? Então, o vidro Pirex, ele tem menor coeficiente de dilatação do que o vidro comum. Ele tem menor. Por isso que ele aguenta mais temperatura sem quebrar. Um vidro comum indo para o forno, ele se dilata muito. De forma que essa dilatação, como ela não é muitas vezes uniforme, um lá está se dilatando mais, outro menos, e vem aquela mesma briga do copo, né? Você vai ter tensões aí que daqui a pouco, pim, dá uma trincada, quebra tudo, tá? Já o vidro Pirex, como ele tem um coeficiente de dilatação menor, ele se dilata menos. Se dilatar menos, ele tem menos tensões, né? Isso faz com que o vidro Pirex ele seja mais resistente ao calor do que o vidro comum, tá certo? Então a resposta correta é a letra C. Letra D. A dilatação térmica de um sólido, quando é aquecido, é explicada pelo afastamento entre si das partículas constituintes do sólido. Essa daqui também é correta, então não deve ser marcada. E a letra E diz que a dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação do material que o constitui. Essa daqui também está errada. Então, essa aqui, inclusive, não era uma só questão errada não, né? Desculpem, eram duas, né? Então, a errada era a letra C, que o vidro Pirex tem maior coeficiente, quando na verdade é menor. E a letra E, que diz que a dilatação térmica de um corpo é inversamente. Não, não é. Ela é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação. Porque se o coeficiente de dilatação é alto, você tem uma dilatação alta também. Se o coeficiente de dilatação é baixo, você também vai ter uma dilatação térmica baixa, tá certo? Então aqui, inclusive está errado aqui, gente. Esses aqui, eles estão Isso aqui era para a resposta que era o que for correto, né? Aqui está marcado errado. Essas que estão marcadas aqui são justamente as que estão corretas, tá? Mas na verdade vocês eram para marcar essa do vidro Pirex e essa da dilatação inversamente proporcional. E a última também, sobre dilatação, né? Diz assim: o coeficiente de dilatação térmica volumétrica dos materiais depende da temperatura em que ele é medido. Veja no quadro abaixo, nesse caso está aqui, né, do lado, o exemplo da água. Qual é a dilatação térmica volumétrica de 1 litro de água que se encontra a uma temperatura de 40 graus Celsius e aumenta para 60 graus Celsius? Então, aqui tem as opções, mas o que é que a gente quer destacar com essa questão? A gente quer destacar aqui o seguinte, que o coeficiente de dilatação de um material, ele não é o mesmo para qualquer temperatura. Às vezes a gente até usa, mas não é correto. Por quê? Vejam só. Esse exemplo da água ele é bem bacana, ele é muito bacana. Porque ó, se a água está a uma temperatura de 5 a 10 graus Celsius, o coeficiente de dilatação da água é pequeno, é 0,53. Vocês veem que esse vezes 10 a menos 4 aqui, ele acompanha, né? Todos aqui. Então, de 5 a 10 graus, o coeficiente da água é 0,53, ele se dilata pouco. À medida que a temperatura vai aumentando, o coeficiente também vai aumentando, né? Então, veja,
Entre 10 e 20 graus Celsius, essa diferença aqui, ó, o coeficiente de dilatação da água, ele é aproximadamente 3 vezes maior que esse aqui. Então, vê só, se eu vou utilizar uma variação de temperatura entre 10 e 20 graus Celsius e eu utilizo esse coeficiente aqui, eu vou ter um erro de 3, do valor de 3 vezes menos. Eu vou fazer um cálculo onde eu tenho um resultado 3 vezes menor, né? Você vê que mudando de 20 até 40, você já tem praticamente o dobro aqui, né? O dobro desse anterior. Então, não dá para usar 1,5, eu tenho que usar 3. De 40 até 60, ó, já é como se também estivesse aumentando 1,5. Né? De 3, ó, aqui, daqui para cá eu aumento 1,5, daqui para cá eu aumento 1,5, né? Mas daqui para cá, de 40 até 60 e 60 a 80, eu já tenho aí um menor aumento, né? Próximo de um ponto aqui, né? Mas vejam também a diferença lá do primeiro, que é 0,53, para o último, 5,5. Né? Então, é quase 10 vezes, inclusive é mais do que 10 vezes o coeficiente de dilatação da água nessa faixa do que nessa. Então, não dá para eu usar, né? A gente tem até um valor aí médio de coeficiente de dilatação, tal, mas se a gente utilizar os coeficientes mais apropriados na faixa, eu tenho um melhor resultado. Então, quando ele pede para a gente responder qual é o valor, né, da dilatação volumétrica de 1 litro de água, que sai da temperatura de 40 até 60, a primeira coisa que eu tenho que ver na tabela é o coeficiente para essa faixa de temperatura. 40 até 60 é 4,55 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, essa é a primeira coisa a fazer. Identificar qual é o gama da água, né? A partir daí, pega a expressão da dilatação volumétrica, né? Que é a mesma de um líquido para um sólido. A dilatação volumétrica, a expressão é a mesma, né? E substituir os valores. O volume é de 1, esse 1 é 1 litro. O gama é 4,55 vezes 10 a menos 4, né? Tá aqui. E o ΔT, 60 menos 40, né? Que é aqui, ó, a variação de temperatura. Então, que aqui vai dar 20, né? Então, vamos lá. 1 vezes 4,55 dá 4,55, né? 60 menos 40 dá 20. E 20 vezes 4,55 vai dar 91. 91 vezes 10 a menos 4. Certo? Bom, e aí eu ando uma casa decimal para cá. Vai para 10 a menos 3 litros, né? Se eu não sei, eu acho que eu não coloquei aqui não. Se eu continuar andando as casas decimais aqui, eu vou ficar com 0,0091 litros, né? Ou seja, dá aproximadamente 9 ml. 1 litro de água, mudando sua temperatura de 40 até 60, ela aumenta 9 ml. Aproximadamente 9,1 ml, na verdade, né? De água. Isso quer dizer que a resposta correta era esta daqui. Bom, o que são esses outros valores aqui? São os valores se você calcular com qualquer uma dessas outras aqui, tá certo? Então, se alguém pegou qualquer um aqui, ia encontrar um valor, né? Se não fosse o 4,55, você usasse o 3, você ia encontrar esse valor e marcar. Usasse esse aqui, encontrar esse valor e marcar. Usasse esse aqui, encontrar esse valor. E usar esse valor e encontrar esse aqui. Então, na avaliação eu vi que muita gente errou. Muita gente errou. Isso aqui, não me recordo se era esse 3, eu acho que era esse 6 aqui. Muita gente marcou esse 6,04 vezes 10 a menos 3 litros, que deve ter sido utilizado para, né,
que eu quero dizer, deve ter sido utilizado esse 3,02 aqui, né? Como gama, para fazer o cálculo, por isso que deu errado. Certo, gente boa? Bom, a pergunta fica, depois dessa correção, quais são as dúvidas que vocês ainda têm? Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, pessoal, a gente fica à disposição aí também, certo? Para tirar a dúvida de vocês. Lembrem-se que só vai fazer a recuperação sexta-feira de tarde quem tiver com nota abaixo de 7. Quem não tiver, eu já deixo aqui o meu abraço. A gente se vê quando retornarmos às aulas presenciais, tá certo? Mas, e se fizer a recuperação, aí eu não vou nem contabilizar, tá certo? Mas, deem uma olhadinha, vejam qual é o período que vocês vão vir aqui para a parte híbrida, tá? Porque aí a gente já, qualquer coisa a gente se vê por aqui também, que vocês precisarem, a gente está à disposição. Beleza, gente boa? Pois então agradeço aí a presença de vocês, já vou me despedindo aqui e, claro, essa aula eu deixo disponível lá no Cigar daqui a pouco. Valeu? Um abraço.